Então, a última aula foi o seminarista Rodrigo. Rodrigo falou sobre a conversão. Rodrigo falou sobre conversão no dia 6 de dezembro. E o pastor Itamar deu 2 aulas sobre o Natal. E agora, então, a gente volta com toda a força aí, meu irmão, para falar sobre isso aqui, ó. Justificação pela fé. Deixa eu te falar, meu querido, isso é assunto importantíssimo para a nossa vida. Você fala, Lucas, isso é importante para a teologia? Falar, meu irmão, se você vê teologia como uma matéria acadêmica, uma coisa de seminário, de gente que está muito distante lá fazendo um doutorado em teologia, não. Isso é algo muito importante para mim e para você. Porque se você já constatou que você é pecador, você precisa disso aqui, ó. Justificação. O que é que você vai falar para um Deus santo? Como você vai se posicionar diante de um Deus santo, sendo você totalmente pecador, como você provavelmente já constatou que você é? Então a pergunta que nós vamos lidar é essa: como pode um pecador ser declarado justo? Então nós vamos tratar sobre justificação nesta e na próxima semana. E claro, justificação pela fé. Então a grande questão é essa, meu irmão. Essa é uma fala do reverendo Leandro Lima, está na sua apostila, e ele vai sintetizar o que a gente pensa sobre justificação. Antes da gente falar sobre cada trecho nos seus pormenores, da gente falar de quais são os erros da justificação, vamos bater o martelo aqui? Então a questão principal, o cerne da justificação, vem bem definido nessa citação do reverendo Leandro Lima. Ele diz: embora nós continuemos pecadores, e isso é importante. Você parou de pecar, meu irmão, quando você aceitou Jesus? Parou de pecar intencionalmente. Você busca não pecar mais, mas você ainda falha. O pecado ainda é presente na sua vida em um momento de distração, em um momento de descuido, onde você cobiça, onde você mente, onde você diz um palavrão. Bem, se isso ainda acontece, nós continuamos pecadores. Mas a ira de Deus já não está sobre nós. Nós somos justos, mas continuamos pecadores. Aí olha o que ele diz: em Cristo também somos justos. É essa a questão. Você já foi declarado justo. Deus já te perdoou da culpa dos seus pecados. Ou seja, no tribunal de Deus, o veredito para você é inocente, ainda que você peque. Isso é um pouco confuso ainda na nossa cabeça e por isso é uma sentença já. A gente já fala, olha, esse parâmetro aqui que a gente quer chegar, esse ponto que a gente quer deixar bem explicado, mas a gente vai discorrer ao longo desta e da próxima semana. Então nós continuamos pecadores e em Cristo também somos justos. E podemos viver uma vida livre das pressões e da angustiante sensação de não cumprir a lei. Mas, novamente, para a surpresa de muitos, esse conceito não leva a uma vida de libertinagem, mas, ao contrário, leva a uma vida de compromisso. Este é o ponto que nós chegamos. Martinho Lutero dizia: nós somos ao mesmo tempo justo e pecador. Pecamos na nossa condição pecaminosa, somos ainda pecadores, mas o nosso estado é de declarados justos. Então isso é uma divisão, uma separação que nós vamos fazer ao longo deste estudo. Irmão, eu quero fazer essa divisão com você para a gente separar bem logicamente o negócio e fazer essas duas constatações. Entender o que é a nossa condição de pecado e entender o que é a declaração de Deus de que nós nos tornamos justos. Então nós vamos fazer o seguinte: hoje é a nossa primeira aula. Nós vamos fazer uma definição sobre justificação. Nós vamos falar sobre o papel da lei, porque ali nós falamos, nós não conseguimos cumprir toda a lei. Como que alguém que não cumpre toda a lei é declarado justo? Então nós precisamos entender o papel da lei de Deus nas nossas vidas e como nós nos relacionamos com ela. E em seguida nós vamos falar da justiça divina,
Vamos abrir o famoso livro de Romanos e tratar ali alguns versículos mostrando como Deus lida, como Deus se relaciona com pessoas que cumprem a lei e pessoas que não cumprem a lei. E aí, meu irmão, na semana que vem, eu já tenho que passar o gostinho do mel para você voltar semana que vem. Porque não dá tempo de nós tratarmos toda a questão de justificação em uma aula só. Eu falei com a Sara essa semana lá em casa. Eu fiz essa matéria no seminário com o reverendo Heber Júnior, né? Um cara conceituado, um cara professor de mestrado. Eu falei, nem o Heber Júnior na sala de aula deu em uma só. Ele deu em várias aulas. Eu, muito menos, seria capaz de tratar e abordar todo o tema em duas. Então, semana que vem, irmãos, nós vamos falar da aplicação da justificação. Hoje a gente entende o que é a justiça de Deus, como a justiça de Deus age, qual é o nosso relacionamento com a lei de Deus, e aí na semana que vem a gente entra nesse ponto. Como é que eu passo de pecador para justo? Como é que Deus pega um homem pecador e me torna agora justo? E isso que nós vamos falar aqui, ó, declarados justos, vamos tratar dessa declaração, vamos falar sobre as heresias, sobre falsos entendimentos a respeito da justificação, e aí 2 pontos muito importantes. O papel da fé, porque a fé é o que nos torna justos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, falamos da fé e, por fim, falamos das boas obras. Se as boas obras não justificam, por que é que nós devemos fazer boas obras? Pegou a ideia, meu irmão? Tá todo mundo me olhando por cima da máscara, assim, ó. É muita coisa, mas são coisas bíblicas, tá? Por isso eu quero caminhar com você hoje, lendo textos bíblicos e a gente se amparando sempre na Escritura, para entender como é o nosso relacionamento com a lei, como é a nossa relação com Deus, fundamentados na palavra, fundamentados na Escritura, como nós nos encontramos diante do nosso relacionamento com Deus. Então, olha, uma coisinha só que eu esqueci. Na sua apostila nós vamos tratar agora, páginas 50 e 51. É o papel da lei. Os irmãos que estão nos visitando, não se preocupem, viu? Se você não tiver uma apostila, a gente já deixou tudo bem descrito aqui, eu coloquei os textos no slide, você não vai sentir falta. E a justiça divina é o que nós vamos tratar, o segundo ponto. É a página 48, só a primeira coluna. Tá? Então nós vamos ficar só na primeira coluna aí, louvando a Deus em Romanos pela sua justiça. Vamos lá, meu irmão. O papel da lei. Romanos 3:21. Algum irmão abra e leia esse texto para nós. A gente volta agora à dinâmica de escola dominical, viu, meu irmão? Você está com a dúvida, levanta a mão, faz uma pergunta. Tem uma colocação importante, falou, a aula não dá para passar sem eu citar esse versículo aqui, compartilha conosco, tá bom? E eu vou ir pedindo também para os irmãos abrirem os textos bíblicos e nós irmos lendo juntos, dinâmica de escola dominical, sermão é só de noite. Uma vez justificados pela graça mediante a fé, qual a necessidade de obedecer à lei? Então, Romanos 3:21, quem achou aí pode ler para nós. Se a justiça de Deus se manifesta, está escrito, sem lei, qual é a utilidade da lei para as nossas vidas? Por que é que nós lidamos com a palavra de Deus no que tange a lei do Senhor? Por que é que nós ainda precisamos obedecer os escritos de Deus e obedecer as leis do Senhor da forma como elas são descritas? Então é essa discussão que nós começamos. Atos 15 narra uma cena dessa, meu irmão. Primeiro concílio da igreja. É a primeira vez que a igreja tem um conflito e a igreja de Cristo precisa se reunir para resolver um problema. O que acontece? Os novos cristãos que iam se convertendo, eles se relacionavam com já cristãos judeus, né? Judeus convertidos ao cristianismo, que agora vinham de outro lugar para servir o Senhor. Esses judeus cristãos queriam que os novos convertidos adotassem práticas judaicas. Então, em Atos capítulo 15, a primeira e maior discussão é sobre a circuncisão.
Os cristãos judeus dizem, os novos convertidos têm que se circuncidar. Estes, antes da conversão, já eram circuncidados. E há essa discussão. A lei de Moisés vai ser abandonada ou a lei de Moisés vai ser adotada agora após a vinda de Cristo? Devemos ou não devemos circuncidar os novos convertidos, uma vez que a lei de Moisés manda circuncidar os novos convertidos? A conclusão, meu irmão, dessa questão é que Atos 15, verso 20 e 21, conclui que não era necessário impor sobre os novos cristãos todas as leis judaicas. Por quê, meu irmão? A maioria dessas leis era cerimonial. Elas apontavam no culto judeu símbolos de Cristo. A circuncisão por si mesma era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo, marcando um povo separado como propriedade sua. Agora, depois de Cristo, o símbolo da aliança de Deus com o seu povo passa a ser o batismo. O batismo substitui a circuncisão. Portanto, entende-se que as leis que eram cerimoniais, por exemplo, os sacrifícios já não são mais necessários. Os sacrifícios apontavam o símbolo de Cristo que um dia seria crucificado. E agora, Cristo já tendo sido crucificado, já não são mais necessários os sacrifícios. A conclusão, então, que eles tomam em Atos 15 é que apenas algumas normas cerimoniais são mantidas para dar um bom testemunho para os judeus ali presentes, para evitar o escândalo. Por uma simples questão de relacionamento, eles mantêm algumas das leis judaicas vigentes. Importante, meu irmão, Atos 15 trata uma situação específica, em uma época específica. E para nós, o que vale são os mandamentos morais de Deus. E aí é uma questão que nós precisamos expor um pouco mais e pensar. Qual lei de Deus nós servimos? Deixa eu ver um irmão, está todo mundo de máscara. Você faz a barba, né, Eli? O Eli faz a barba. Quantas vezes por semana você faz a barba, Eli? Não sei, eu nunca vi o Eli de barba. Eu imagino que o quê? Dia sim, dia não? Quase todo dia. Eli, você está condenado ao inferno, meu irmão. A lei de Moisés diz que o homem não deve aparar a sua barba. Então eu estou um pouco mais no céu que você. Né? O Adriano está querendo, né, Adriano? Também está com a barbinha de lado. Leis, irmãos, que são leis de Moisés, que são leis com um sentido, com um objetivo próprio, dado por Deus para um determinado tempo. Leis que falavam sobre o apedrejamento de um animal que matasse uma pessoa. O povo de Israel está saindo do Egito, está indo para uma nova terra e existem leis que precisam reger o povo. O que acontece agora no Novo Testamento é que nem todas essas leis são necessárias para nós. O Senhor começa a separar as leis, botando as leis civis ao seu lugar, as leis cerimoniais ao seu lugar e as leis morais ao seu lugar. Então, fazendo essa divisão, meu irmão, nós não vivemos mais nas leis civis de Judá e Jerusalém no Antigo Testamento. As leis que regem a sociedade hoje são outras, e as leis civis não são obrigatórias a nós. As leis cerimoniais também não se aplicam a nós. Nós não precisamos mais de sacerdotes, porque Hebreus diz que o sumo sacerdote já adentrou o santuário, que é Jesus Cristo. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque Jesus é o sumo sacrifício que já foi oferecido. Então, toda a cerimônia judaica que outrora foi dada pelo próprio Deus, agora já não é mais necessária. Mas e quando nós chegamos neste último ponto? Na lei moral de Deus, os mandamentos de Deus. Nós devemos ou não devemos ainda hoje seguir as leis morais de Deus? Deixe-me dar um exemplo a você das leis morais. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são leis que refletem o ser de Deus,
a moral de Deus, quem Deus é, e assim Deus nos ordena os seus mandamentos. Na sua opinião, meu irmão, nós devemos ainda hoje seguir as leis morais de Deus? Sim, ganhei um joia. Fala um sim aí, meu irmão. Você está em dúvida se você tem que obedecer ou não matarás? Oxe, vamos lá. Por que nós seguimos ainda os mandamentos morais de Deus? Porque estes são eternos, são perenes. Eles refletem o caráter de Deus e por isso eles são imutáveis. Deus jamais muda. Portanto, o que Deus considera certo e errado permanece para sempre. A lei civil e a lei cerimonial, o que acontecia no reino de Israel e nos cultos de Israel, já não é mais igual, porque esta sim o Senhor Jesus traz uma nova... o Senhor traz o cumprimento da lei. Esse é o termo certo. O Senhor cumpre a lei cerimonial plenamente e agora nós servimos a Jesus. Vamos continuar aqui, meu irmão, então, num negócio mais prático agora. Vamos pensar, por que é que nós estamos discutindo isso? Por que é que Atos 15 traz esta questão? Porque o Novo Testamento está preocupado em mostrar que a lei não salva. É por isso que nós estamos falando sobre essas coisas. Os judeus de Atos 15, que exigiam a circuncisão, exigiam porque... no critério deles, se você não fosse circuncidado, você não poderia ser salvo. Mas a salvação vem por meio da fé em Cristo ou por meio do batismo? Ela vem por meio da fé. Então, o batismo ele é um símbolo, mas não é essencial à salvação, como aqueles irmãos falavam que as exigências da lei eram necessárias à salvação. Vamos ler o texto de Romanos 3, versos 19 e 20, para entender esta preocupação do texto do Novo Testamento nos mostrando que a lei não salva. Um irmão que achar, por favor, leia para nós. Romanos capítulo 3, versos 19 e 20. Olha, então Romanos vai trazer uma visão bem abrangente para nós. Romanos está dizendo sobre o cumprimento da lei. Quem é que pode cumprir a lei moral de Deus? Os mandamentos morais do Senhor, como os 10 mandamentos, são a suma disto e nós vamos ampliar um pouco mais à frente. Quem é que cumpre plenamente os 10 mandamentos e pode, pelo cumprimento dos mandamentos, ser salvo? Quem pode? Ninguém. Então, qual é a conclusão de Romanos, no verso 20? Visto que ninguém será justificado. Olha, então, se nós estamos falando de justificação, nós somos pessoas pecadoras que estamos fadados à condenação no nosso pecado, como nós vamos nos justificar? Nós não podemos cumprir os mandamentos morais de Deus. Nenhum de nós é capaz de ser perfeito como a lei de Deus reflete o perfeito caráter de Deus. Sabe quem cumpre os 10 mandamentos? O próprio Deus. E na pessoa de Jesus Cristo nós vemos isso. Qual de nós é capaz de cumprir os mandamentos do Senhor e ser a semelhança de Cristo perfeito? Nenhum de nós. Então veja aí o final do verso 20 que nós lemos. Romanos está dizendo, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Do pecado. Irmãos, deixa eu contar um negócio para você. Acabei de mudar. Sabe o que está faltando lá em casa ainda? Um espelho. Não tem espelho nos 2 banheiros. Pela graça de Deus tem um espelho na sala, para eu ver o quanto eu sou feio no espelho. O espelho tem este trabalho. É esse que o espelho nos presta, né? Quando você vê 2 crianças brigando na rua, sabe, a molecada lá da minha rua era assim, quando os 2 brigavam lá, rapaz, você é feio, rapaz, você é dentuço. Aí o outro virava e falava assim, você não tem espelho em casa não? Já viu essa falta de educação acontecer? Porque esse é o trabalho do espelho. Você sai de manhã de casa, você se olha no espelho e o seu cabelo está torto, você vai lá,
passar a mão no cabelo. A sua esposa sai de casa e ela borrou a maquiagem. Ela não vai sair parecendo um panda com o olho preto assim, né? Que dá aquela borrada. Ela vai lá se consertar. O espelho, ele aponta as nossas imperfeições. A lei de Deus expressa a perfeição de Deus. Quando nós lemos os 10 mandamentos, a conclusão que a gente tira é: rapaz, isso aqui é perfeito demais. Quem é que consegue ser perfeito assim? A resposta é: Deus é perfeito assim. E Ele quem nos deu essas leis. E quando nós fazemos a lei de Deus como espelho, e olhamos a nossa vida à luz da lei de Deus, nos olhamos a nossa prática no reflexo da lei de Deus, aí você vai falar igualzinho eu, você vai falar: rapaz, eu sou feio. Você vai falar: a lei de Deus diz que eu não posso mentir, e eu minto para minha mãe. Eu escondi o boletim dela, até hoje ela não sabe que eu reprovei em matemática no final do ano passado. Estava EAD, eu dormia na aula. Você olha a lei de Deus e a lei de Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí você fala: isso aí, eu nunca cobicei, eu amo minha mulher. E aí a lei de Deus continua dizendo: nem o seu jumento, nem o seu pasto, nem a sua vinha, nem... E o Senhor Jesus vai falar: e aquele que olhar com intenção impura, no seu coração já adulterou. Aí você fala: vixe, rapaz, agora complicou. E a lei de Deus começa a expressar o nosso pecado. Você vê a importância da lei de Deus para a justificação? Porque a lei de Deus escancara as portas e mostra o quanto nós somos totalmente imperfeitos. Eu li a Neemias essa semana, e quando Esdras abre o livro da lei de Deus e começa a ler a lei para o povo, que há muito tempo estava na Babilônia e depois na Pérsia, o povo há muito tempo não tinha pleno contato com a lei de Deus. Quando Esdras lê a lei de Deus, o povo entra em desespero. O povo começa a chorar e se lamentar, porque eles veem o tamanho da miséria em que eles estão. Quando Josias faz a mesma coisa, reformando o templo, e acha o livro da lei de Deus e começa a ler a lei diante do povo, o povo se desespera. O povo chora e clama por misericórdia, porque a lei mostra a perfeição moral de Deus. O nosso Deus é santo, Ele é impecável, e isso começa a mostrar o quanto nós somos miseráveis pecadores. Então a lei do Senhor vai mostrar o nosso pecado. A lei expressa o quanto nós somos indignos. E agora a função da lei não é e nunca foi salvar. Por que é que a função da lei não é salvar? Porque desde quando Deus deu a sua lei aos homens, nenhum homem pôde cumprir toda a lei. Pense como Deus seria injusto. E aí a gente já vê o problema de algumas teologias que dizem: não, você tem que cumprir toda a lei para ser salvo. Deus seria injusto, sabendo que você não consegue cumprir a lei, e Ele te dá a lei e te ordena cumprir. O Senhor seria injusto se esse fosse o método de salvação de Deus. Então a lei que o Senhor nos dá não é para salvação. Então Gálatas vai nos dizer que a função da lei é nos levar a Cristo. Porque é este o momento em que nós damos o primeiro passo em direção a ser justificados. Quando nós constatamos que nós somos plenamente pecadores, que para nós não há salvação, nenhum de nós consegue de forma nenhuma cumprir a lei de Deus. O que a gente vai fazer? Estamos condenados. E a lei então nos põe na condição de clamar por um justificador. Clamar por uma intervenção externa. E é neste ponto que a Bíblia diz: a lei nos leva a Cristo. Nos põe em uma condição em que nós não temos capacidade nenhuma, e agora nós precisamos de uma intervenção. E o único que pode fazer isso é Cristo. Pegou essa ideia, meu irmão? Porque é nesse ponto que Gálatas vai dizer que a lei é um aio, é um esteio, é um fio condutor. A lei é como se fosse uma corrente, é como se fosse
o famoso guarda-reio, você já viu isso da estrada? Aquelas muretas que por mais que você queira sair da estrada, né, a intenção é que o seu carro colida com aquilo e continue na estrada. A lei é este esteio, este aio, que nos conduz a um só rumo, que é Cristo. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versos 23 a 25, e nós vamos ler este texto também. Vou pedir para a Catarine ler para nós. Gálatas, capítulo 3, verso 23 e 25. Então veja o que Gálatas está nos dizendo. Nós estávamos sob a tutela da lei. A lei estava sobre nós e nos regia, era este aio que nos conduzia. Mas nós nunca fomos capazes de cumprir a lei. A lei apontava para aquilo que havia de ser revelado. Agora que já nos foi revelado Cristo. Gálatas vai dizer que a lei nos serviu para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pelo cumprimento da lei. Não, fossem justificados pela fé. A fé em Cristo nos traz a justificação. Portanto, qual de nós pode ser livre da condenação pelo cumprimento da lei? Nenhum. O que a lei faz é nos levar até Cristo. E nós chegamos diante de Cristo e dizemos: Senhor, eu não consigo cumprir a lei. E quem cumpre a lei em nosso lugar é Cristo. E nós, pela fé em Cristo, recebemos dele a perfeição da sua vida. O Senhor cumpre a lei em nosso lugar e ele é quem nos justifica. Portanto, neste primeiro passo de entender o papel da lei, o verso 25 diz: tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, nós estamos debaixo da lei para a salvação? Não. A lei é incapaz de produzir salvação no homem, porque nós somos pecadores. A lei nos leva a Cristo, que a cumpre plenamente, e em Cristo nós somos justificados. Cristo é a grande mudança de perspectiva quando nós falamos desta questão da lei. Então, um dilema que nós precisamos nos relacionar aqui é falar: a lei ou Cristo? Você vai buscar justificação pela lei ou por Cristo? E primeiro ponto, Gálatas 2,16. Vamos ler aí alguns versos de Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 16. Esses três versículos aqui, 2 de Gálatas e 1 de Tiago, vão opor a lei a Cristo e mostrar que, para a nossa salvação, nós ou cumprimos plenamente a lei ou cremos em Cristo. Pedir aí de volta 3 irmãos que leiam para nós. Gálatas capítulo 2, verso 16, Gálatas capítulo 5, verso 12, e outro irmão leia Tiago capítulo 2, verso 10. Tiago 2, 10. Vamos lá, os irmãos que estão em Gálatas. Quem achou pode ler para nós, Gálatas capítulo 2, verso 16. Pronto. Resolvemos aqui a questão. Nós somos justificados por Cristo por meio da fé. Pela lei, ninguém será justificado. E você vai entender mais à frente, na semana que vem, quando falarmos sobre as heresias, fica mais claro porque nós estamos lendo textos como esse. Porque existem visões sobre justificação que dizem assim: não, Deus não é Deus que te faz justos. Deus te dá forças para você mesmo ser uma pessoa justa, por meio da lei. Então, o que Deus faz não é cumprir a lei por meio de Jesus. O que Deus faz é ajudar você a cumprir a lei. Mas quando é que nós conseguiríamos cumprir a lei? Jamais. Então é importante nós estabelecermos esses pontos e você sair daqui com essa primeira parte da aula fixa na sua mente. O final do versículo 16 que diz: por obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém. Lucas, mas e no Antigo Testamento? Né? A gente sempre volta nessa pergunta. Acho que ao longo das nossas escolas dominicais a gente já foi umas 5, 6 vezes essa pergunta, meu irmão.
E no Antigo Testamento, Abraão não era salvo pelo cumprimento da lei? Não. Hebreus capítulo 11 nos diz que Abraão foi salvo pela sua fé. Abraão foi justificado pela sua fé. Então, é uma operação constante de Deus, desde o princípio do mundo, justificar os homens por meio da fé e não pelo cumprimento. Então se a lei não é válida, nós não precisamos obedecer? Calma, nós precisamos sim, e vamos chegar já nesta questão. Mas por hora, Gálatas 2,16 nos mostra que justificação vem por Cristo e não pela lei, porque nós somos incapazes. Gálatas capítulo 5, verso 2, outro irmão leia para nós. Gálatas 5, 2. Olha a oposição que Paulo fala. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não serve de nada. Porque Paulo está falando aos Gálatas, a crentes que ainda insistiam nas leis judaicas, dizendo, Cristo pode ter até morrido por você, mas se não tiver circuncisão, não tem salvação. E circuncisão é simples cumprimento da lei cerimonial. E agora Paulo está dizendo, olha, se a confiança da salvação de vocês está na lei cerimonial, na circuncisão, vocês não serão salvos. Ou vocês creem em Cristo, ou vocês cumprem plenamente a lei. Se nós somos incapazes de cumprir a lei, o que nos resta e o único caminho é a justificação em Cristo. Paulo opõe muito bem esses dois fatores, dizendo, se ainda insistem na circuncisão, Cristo de nada vos aproveitará. E um último texto aí é Tiago, capítulo 2, verso 10. Outro irmão leia para nós. Poxa, então, se você cumpre toda a lei e tropeça em um só ponto, você é culpado de toda a lei. Não existe forma de pecar menos ou pecar mais. O pecado, por si só, mínimo que seja, já é suficiente para nos desqualificar da condição de pessoas que são justas, que são merecedoras de qualquer coisa. Então, meu irmão, o final dessa conversa é Romanos 10, 4. Romanos 10, 4 vai fechar aí o nosso assunto sobre a lei. E um irmão leia para nós aí, a fim de nós concluirmos. Concluirmos a questão da lei, viu, irmãos? Eu sou falador, meu irmão. Calma que eu vou mais um pouco aqui hoje. Romanos capítulo 10, verso 4. Ok? Chegamos então onde de novo? Em Cristo. O fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. Ela nos revela o nosso pecado. Nós carecemos de um redentor, de uma intervenção externa, porque nós somos pecadores. E quem nos é provido como este justificador, como esta intervenção? Cristo. Portanto, a lei tem por finalidade nos conduzir a Cristo. E o que Cristo vai fazer, e eu vou explicar na semana que vem, é nos justificar a forma como o Senhor Jesus tira de nós a culpa do pecado e nós nos tornamos então justificados diante de Deus e não mais pagamos pelo nosso pecado. Então a pergunta ainda aqui é, se a lei não traz consigo a salvação do homem, quais os usos da lei para nós, considerando que a justificação está em Cristo? Essa questão tem que estar fechada, meu irmão. Essa questão tem que estar fechada. A lei não salva. Alguém pergunta para você, a lei não. Antes de terminar a pergunta, já responde já. Não, a lei não salva. O que salva é Cristo. E a pergunta agora é, o que nós fazemos com a lei? Qual é a nossa relação com a lei de Deus? A gente rasga o Antigo Testamento e caminha só nas falas de Jesus, né? Sermão do Monte para frente. Não, vamos entender a utilidade que a própria Escritura nos mostra para si. A primeira utilidade é a que nós já tratamos. É breve essa explicação, porque nós acabamos de falar. A lei nos prepara para a salvação. Deixa eu te contar um fato curioso do seminário. A gente tem lá 4 evangelismos por ano. Evangelismo institucional. O seminário fecha e todos os alunos vão para um bairro específico, em algum lugar específico, e ali a gente sai de porta em porta. A ideia é 4 vezes por ano, todo o seminário ir de porta em porta em cada rua de algum bairro. E a gente faz isso.
E tem um método, né? Não é nenhum anjo Gabriel, arcanjo, que deu o método, mas o seminário entendeu por bem fazer assim. É um questionário, meu irmão, e as primeiras vezes a gente faz com medo. Porque você chega na porta da casa da pessoa, você fala assim: oi, tudo bem? Eu estou fazendo uma pesquisa, você poderia me ajudar? A pessoa diz: claro, posso sim. É uma pesquisa religiosa, então pega os dados ali, um telefone, que a gente vai te evangelizar depois. A gente é pior que testemunho de Jeová. Meu irmão, é Cristo, nós vamos pregar a todo custo. E aí no final, você começa o questionário, dizendo assim: você conhece os 10 mandamentos? Aí a pessoa fala: conheço, eu vi lá a novela da Record, lá do Êxodo, lá de Moisés, né, da tábua, lá então. Deixa eu te perguntar, você já matou alguém? Entendeu, meu irmão? Porque o medo da resposta, a pessoa fala: já matei alguém. Você fala: então tá bom, obrigado, fique com Deus. Dá medo, meu irmão, porque a gente vai de porta em porta, a gente realmente não conhece as pessoas que estão evangelizando, mas essa é a questão. Você fala: você já matou alguém? Eu falo: não, nunca matei, não. Você fala assim: então, mas o Senhor Jesus, conhece Jesus? Sim, conheço, Jesus da igreja lá, né, que fica pintado. Jesus. Jesus diz que se você odiar o seu irmão, se você chamar o seu irmão raca, né, se você xingar o seu irmão de um nome sujo, com isso, no seu coração, você já matou seu irmão. Porque o pecado foi concebido no seu coração. Se você já matou alguém, aí a pessoa fala: matei uns 3 só hoje, né? E aí a gente começa a fazer o questionário. Você já mentiu para alguém? Mentiu, já menti muito. Então, mentiu também. Você já adulterou? Não, nunca adulterei. Mas já olhou assim, já desejou? Sempre, né? A gente ouve assim, um comentário. Muito bom. E aí no final a questão é assim: olha, vamos ver seu saldo aqui então, né? Seu saldo positivo e negativo. Você provavelmente tem mais pecados do que acertos. E fala assim: você acha que você merece o céu? Aí todo mundo fica em dúvida, rapaz. Porque é isso que a lei está fazendo. A lei está preparando para a salvação. A lei está expondo o pecado do coração e dizendo: viu como você é ruim? Você precisa de Jesus. O único que pode limpar o pecado do seu coração é Cristo. Então você vê, de uma forma explícita, o seminário faz isso de uma forma explícita, como a lei mostra o pecado do nosso coração, e o uso já primeiro da lei é revelar o nosso pecado. Olha o que a Escritura diz, Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei nos prepara para a salvação, revelando o nosso pecado. E por que ela nos prepara? Porque ela nos mostra o nosso estado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E esse é o salário que ninguém quer receber, né? A gente peca, mas não, pode ficar para você o salário de morte. É o que nós merecemos. A morte. Todos estão separados. E aí Romanos vai nos dizer: mas agora, o texto que acabamos de ler, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Porque a incapacidade de nós cumprirmos a lei, Cristo já cumpriu, e mediante a fé em Cristo, os que creem, porque não há distinção, são justificados gratuitamente, por graça, mediante a lei não, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a lei tem esse caráter de nos preparar para a salvação. Um segundo uso da lei, meu irmão, achei que era 11 agora, eu falo: mas não é possível, são 10:30. Um segundo uso da lei é o uso político, ou o uso civil. Um outro caráter da lei de Deus que é explícito para nós. A lei tem uma ação de restringir o pecado e promover a justiça. Essa é uma discussão um pouco mais ampla, mas eu acho que em algumas coisas nós podemos concordar. Algum irmão abra para nós em Romanos 2,15, para nós constatarmos este segundo uso da lei. Porque quando nós falamos da lei com uso político ou civil, olha o que o reverendo Leandro Lima nos aponta na apostila. A lei de Deus inspira a formação das próprias leis gerais,
que regem a maioria das nações do mundo. A lei moral de Deus é o parâmetro de certo e de errado que nós temos em todo lugar. Romanos 2,15 nos aponta essa questão. Alguém leia para nós. Olha que curioso. O Senhor gravou a norma da lei no coração dos homens. E aí, então esses homens estão mutuamente se acusando ou se defendendo. Como é que nós vemos isso na prática? Isso aqui, meu irmão, é assunto para você pesquisar em casa. Eu vou mandar um vídeo no grupo da igreja depois, que o pastor Itamar já passou aqui. Esse é um ponto importante para o argumento moral da existência de Deus. Tudo que é verdade nesse mundo é verdade de Deus. Então, quando a lei de Deus diz não matarás, as leis políticas ou civis que acompanham bem próximo à lei de Deus são as melhores. A verdade de Deus começa a ser o parâmetro do que é bom, do que é melhor. E então essa é a questão de que, quando é que as leis humanas, as leis civis, as leis do condomínio do seu prédio são boas? Quando elas seguem as leis de Deus. Quando no seu condomínio é necessário que alguém respeite o que é sua propriedade. Isso não é uma coisa básica de condomínio, meu irmão? Não é uma coisa básica de apartamento lá, do vizinho não pôr o carro na sua vaga, ele tem que respeitar porque aquilo te pertence. Isto é um reflexo da lei de Deus, que diz que você não deve roubar o que é do seu irmão, você não deve tomar nada que não lhe é por direito. E a lei de Deus passa a ser um parâmetro num uso político, num uso civil, para todas as coisas. Você falar para mim, qual é a melhor nação? É a monarquia? É o socialismo? É a nossa aqui, como é que é mesmo? A democracia, né? O governo do demônio, a democracia. Pode rir, irmão, que eu já estou fazendo piada ruim já, hein? Vou virar pastor um dia que eu estou fazendo piada ruim já. É a democracia. Qual é melhor? A melhor, meu irmão, é a que se aproxima da lei de Deus. A melhor é a teocracia. É quando Deus é o rei da nação e o que é lei é pecado também. E assim era no antigo Israel, antes deles pedirem um rei a Deus. A lei é uma medida para nós de uso político e de uso civil. E por fim, meu irmão, a mais próxima de nós é o uso da lei para a santificação. Deixa eu te lembrar aqui. Falei mais cedo que a lei é a expressão de Deus. A perfeição da santidade de Deus é expressa na sua lei. Você lembra disso? Se a perfeição da santidade de Deus é expressa na lei, e eu quero ser agora, uma vez salvo, quero ser mais parecido com meu Deus, o que é que eu vou buscar? A lei. Então nós damos um passo aqui de pensar, sendo essa manifestação da distinta santidade de Deus, ela revela o caráter e a vontade de Deus. Nós somos incapazes de cumprir plenamente ela, mas ela ainda é a régua de medida que nos mostra o nosso relacionamento com Deus. Então veja, essa é a questão. A lei não contribui para nos salvar, mas a lei aperfeiçoa aqueles que já foram salvos. E aí nós temos um uso muito próximo e talvez o mais próximo da lei de Deus. Ela é a norma de vida para os crentes. Qual é a diferença? A diferença é que se você falhar no cumprimento da lei, você não vai ser condenado ao inferno. Porque você não está sendo salvo por ser bom ou por ser mal. Você está sendo salvo por causa de Cristo e pela graça. Então agora você cumpre a lei como um fruto, como um resultado. E nós vamos falar disso na semana que vem, quando falarmos sobre boas obras. Então, nós consideramos toda a lei moral nisso. E aí, toda a lei moral abrange os escritos dos profetas, as palavras de Jesus e os ensinos dos apóstolos. E esta conjunção maravilhosa que você chama de palavra de Deus. A palavra de Deus revela a salvação em Cristo. E uma vez salvos em Cristo, nós voltamos à palavra para nos acertar no espelho. Sabe, meu irmão? Agora que você foi salvo por Cristo e não pelo seu merecimento, você busca cada vez mais ser parecido com Cristo. Você busca abandonar as suas mentiras. Você busca zelar os seus olhos da cobiça. Você busca abandonar as suas idolatrias e adorar somente ao nosso Deus. Porque assim a lei vai nos apontar um modo de vida que agrada ao Senhor.
O fim da lei, então, destes 3 usos, nenhum deles tem a ver com salvação. A salvação está em Cristo na justificação. Ela é um dom de Deus e sempre foi. A lei conduz a Cristo e ajuda quem já está em Cristo, mas a justificação é pela fé. Ponto, meu irmão. Respira. Toma água. É só a metade. Você fala, nossa, não aguento mais ouvir esse menino falar. Alguma dúvida, meu irmão? Eu não aguento mais falar lei. Já está aqui no delay da minha mente. Aqui já. Toda hora eu repito a palavra lei. Fala, Luiz Fábio. Eu falo aio, hein? A lei é providencial de Deus, né? Deus fez isso desse jeitinho para ser assim mesmo. Não é uma coincidência que Deus deu uma lei para Moisés e você fala, nossa, olha, eu não cumpro nada disso. Isso, de fato, é o objetivo de Deus, a forma como Deus quer fazer as coisas assim, para nos mostrar a nossa situação de condenação e dizer, olha, você por você mesmo não vai dar. Não vai dar. É isso que eu quero fazer agora nessa segunda parte da aula. A gente falar sobre justiça de Deus, para depois falar sobre justificação. Para você não ter no seu coração dizendo assim, Deus é injusto. Então, quando a gente entende a justiça de Deus e fala, não, Deus está certo aí. Quando a gente falar sobre justificação na semana que vem, você vai falar, rapaz, tem que ser pela graça mesmo. Então, é essa questão, nós entendermos o papel da lei, como a lei mostra o nosso pecado e como a justiça de Deus agora age. E nenhum de nós pode chamar Deus de injusto. E quando Ele manifesta a salvação, isso é graça por meio da fé. Pode falar, meu irmão. Qual é o seu nome, perdão? Obrigado, pastor, pela participação. A gente vai ler uns trechos de Romanos agora, né? A gente vai... Romanos dá quase inteiro, né, irmãos? Nós vamos chegar nele agora e vamos expressar aí na Escritura essa fala do pastor, mostrando como o Senhor institui a lei para nos mostrar, mas de fato o nosso coração já sabe o que é certo e o que é errado. A moral de Deus, ela sempre existiu. A lei é uma expressão disso, de forma que o exemplo do que o pastor falou é quando Caim mata Abel, né? O primeiro assassinato já é pecado antes mesmo da lei do Senhor ser estabelecida, porque desde todos os tempos o Senhor tem na sua moral que o homem não deve tirar a vida de outro. Então, de fato, a lei nos ajuda, né? nos põe em curso de Cristo, nos põe na direção de Cristo. Ela não é a vilã, mas de fato ela é a providência de Deus para as nossas vidas. Nessa segunda parte, irmãos, ela é longa, mas é breve. Tem pouco versículo aí, né, para nós lermos. E eu queria dar alguns passos com os irmãos, lendo textos de Romanos e lendo pausadamente os versículos, para nós pontuarmos algumas questões sobre a justiça de Deus. E como eu disse, nós chegamos a essa conclusão de que Deus de fato é justo quando o Senhor decide nos condenar pelo nosso pecado, para depois então tratarmos sobre a forma como Ele nos salva do nosso pecado, e falaremos sobre isso provavelmente na semana que vem. Por ora, irmãos, Romanos é o livro que mais trata sobre esta doutrina. Romanos é o famoso livro, fruto dos estudos de Martinho Lutero, que concedeu a ele essa sentença de constatar que o justo viverá pela fé. Essa é o pendão da reforma protestante, quando a igreja romana trazia muitas formas do homem ganhar o céu e de buscar uma autojustificação, e agora Martinho Lutero, por meio da Escritura, especificamente de Romanos, vai trazer de volta o conhecimento de Deus, dizendo a justificação é pela fé. Por isso nós andamos tanto em Romanos neste assunto, porque é um livro muito rico a respeito destes conhecimentos. Eu vou pedir a ajuda de vocês mais uma vez para ler. Não se acanhe. Conforme nós formos caminhando nos versículos, por favor, vá lendo os versículos para nós fazermos algumas constatações. Primeira delas, nós não vamos ler todo o trecho do capítulo 1, por isso eu vou começar lendo. Romanos capítulo 1, peço que você acompanhe comigo.
Deus não deixa o pecado sem punição. Romanos vai nos mostrar que o pecado é claro para o homem, que Deus exemplifica o quanto nós estamos em situação de pecado. Ele nos mostra isso e o Senhor não deixará o pecado sem punição. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, a palavra de Deus nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, há uma ira de Deus que é justa. Não é como a nossa ira pecaminosa, e ela é revelada sobre toda a impiedade. O exemplo que o pastor nos deu, alguém poderia nos dizer, mas eu não conheço a lei de Deus. Eu não sabia que eu estava pecando. E Romanos vai nos dizer no verso 19 em diante. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esta é a fala de Romanos, dizendo, os homens são indesculpáveis pelo seu pecado, porque sabiam, ainda que na norma de Deus cravada nos seus corações, como lemos anteriormente e referenciaremos aqui de novo, os homens têm consciência do pecado e tornam a verdade de Deus em mentira, permanecem no seu pecado e são por isso indesculpáveis. A questão que nós chegamos agora, irmãos, é dizer que Deus trará ira sobre os pecados dos homens. Deus trará juízo sobre os pecados dos homens. E qual dos homens pode dizer, eu não mereço a ira de Deus? Essa é uma pergunta que nós respondemos e precisamos responder já. Qual dos homens pode dizer, eu não mereço ser condenado por Deus? Uma vez que nós vamos entender, então, à luz de Romanos, capítulo 2, verso 1, de que todos pecaram. Vou pedir para o mesmo irmão ler para nós Romanos 2, 1, Romanos 3, 8 e Romanos 3, 23. 3 versos que mostram que todos pecaram. Capítulo 3, verso 8 e o verso 23. Romanos 2, 1 diz que esses homens são indesculpáveis pelo seu pecado. O verso 8 diz que a condenação desses homens é justa. E o verso 23 diz que todos pecaram. Se o salário do pecado é a morte, qual de nós então merece? Romanos 3,10 nós podemos pular a um verso breve quando o texto bíblico nos diz que não há um justo, nenhum sequer. Olhamos a justiça de Deus e qual de nós pode justificar a si mesmo? Não há nenhum justo. E aí nós lemos já e não leremos de novo Romanos capítulo 3, verso 19 e 20. Passe os olhos aí na sua Bíblia, quando a palavra de Deus nos diz que a lei faz com que todo o mundo seja culpável perante Deus. E trazendo à tona de novo a palavra do pastor. Não é que a lei cria o pecado, a lei apenas revela o pecado que já existe no coração do homem, quando ela mostra a santidade de Deus. E por fim, Romanos capítulo 3, verso 21 a 25. A justiça salvadora de Cristo é então manifesta. Naquilo que a lei é incapaz de nos dar, a salvação, porque nós não podemos cumpri-la, Cristo faz. Peço a um irmão que leia Romanos capítulo 3, do verso 21 a 25. Muito bem. Então, veja como agora a história começa a mudar. Nós começamos a mudar de perspectiva. Bem agora, meu irmão, 10 para as 11. Porque então eu pretendo na semana que vem falar sobre a obra de Cristo, uma vez que nós já estamos condenados. O que Deus vai nos mostrar agora, neste trecho de Romanos, é a intervenção de Cristo.
Na semana que vem nós vamos destrinchar um pouco mais esse trecho, falando sobre esta redenção que há em Cristo Jesus. A forma como Cristo morre no nosso lugar. Você se lembra dessa expressão? Nós sempre dizemos, é algo que está na nossa boca constantemente, dizendo, deveria ser eu crucificado, Jesus morreu por mim. Nós dizemos indiscriminadamente, né? Até para todos que nós sabemos que são de fato ímpios, pessoas que rejeitam a Jesus, nós dizemos Jesus morreu por você. Vocês deveríamos até tomar cuidado com a nossa fala, dizendo Jesus morreu por você, Jesus morreu no meu lugar. E o que é isso? É de fato nós não cumprirmos a lei e merecermos morte. Jesus cumprir plenamente toda a lei e não merecer a morte. Sendo nós injustos e ele justo, ele assume o nosso lugar. Ele morre na cruz e paga os nossos pecados. E nós assumimos a vida de santidade que cabia a ele. E nós então recebemos a justificação pela fé, que nós finalmente trataremos na próxima semana. Então, Romanos vai nos mostrar que a justiça que nos concede a salvação não é nossa, é de Cristo. Romanos 3:26 ainda vai dizer um detalhe importante. Eu vou ler aqui dizendo que, tendo em vista a manifestação da justiça de Deus no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Irmãos, quando falamos de Deus ser justo e justificador, ambas as coisas juntas, nós não estamos dizendo que Deus é arbitrário. E é importante entendermos que não existe uma decisão vaga de Deus de simplesmente retirar a pena. A pena do pecado é a morte. Eu e você não morremos, mas alguém morreu. E essa substituição de Cristo é um fator muito importante que nós vamos tratar também na semana que vem, mostrando que é como se fosse um banco de réus. Imagine esta cena, meu irmão, de um julgamento. Deus é o juiz, a lei é o promotor que está acusando o pecado, e nós somos os réus. A lei está dizendo, você mentiu, e a condenação da sua mentira é a morte. Por que é que você não morreu? Porque o Senhor Jesus assumiu o seu lugar e houve esta substituição. E por fim, o verso 27 e 28 vão concluir mostrando que isto é herdado e não merecido mais uma vez. Peço a mais um irmão que leia para nós, e este é o último texto que nós lemos hoje, Romanos 3, verso 27 e 28. Justificado pela fé, independente das obras da lei, a gente conclui. É chover no molhado agora, né, irmãos? Algo que nós já entendemos bem, e essa é a finalidade da nossa aula, entendermos essas questões que nós já repetimos, dizendo, qual de nós pode se salvar pelo cumprimento da lei? Nenhum. A lei tem poder de salvação, meu irmão? A lei pode salvar pelo seu cumprimento? Não. Por quê? Porque nenhum de nós é capaz de cumprir a lei. A lei é por isso inútil. A lei de Deus não é inútil. Ela nos mostra a vontade de Deus. Ela é um parâmetro de vida para nós. E ela nos é um instrumento de santificação. A questão, então, é que... tem ainda uma pergunta final aqui, né? Deus é injusto por condenar pecadores? Eu falei tanto disso e já ia pular, né? Você acha, meu irmão, que Deus é injusto? Porque aí quando nós vamos falar sobre justificação e posteriormente sobre uma expiação limitada, Deus não vai salvar todos. Deus decidiu assim não salvar todos. Deus é injusto por causa disso? E nós entendemos pelos textos bíblicos que lemos que Deus não é. O livro de Romanos nos diz que os homens são indesculpáveis, que eles são cabíveis dessa condenação e por isso não há injustiça em Deus. E Deus não é arbitrário, Deus não falou, eu vou salvar e decidi salvar. O Senhor cumpre também a lei quando Cristo morre em nosso lugar e nós recebemos vida. A sentença não é aniquilada, ela é substituída e Cristo paga o preço em nosso lugar. O ponto final é esse, meu irmão, a salvação é um ato divino somente.
e o homem está em dívida impagável com Deus. E aí este é o passo para a nossa semana que vem, quando nós vamos falar. Se nós até agora entendemos que estamos em dívida com Deus, que não podemos pagar pelos nossos pecados, nós não podemos cumprir a lei, como nós vamos ser salvos? E a tal da justificação, de fato, na massa, a gente trata na semana que vem. Então aí, cenas do próximo capítulo, meu irmão. Semana que vem falamos sobre essa declaração de justiça, como é que nós nos tornamos justos, e aí abordamos as heresias que se encontram, como são os entendimentos errados deste ponto, o papel da fé na justificação e como nós lidamos com as boas obras. Se as boas obras não justificam, por que fazê-las? E aí nós temos bons motivos e motivos bíblicos para ainda fazer as boas obras. Tá bom? Irmãos, desculpem se eu falei muito hoje. É que é muito assunto mesmo, né? A aula do pastor Itamar é mais dinâmica. Pastor Hélio, eu não sou pastor dessa igreja, rapaz. O pastor daqui é bem melhor. Só que ele está com uma suspeita de Covid. Irmãos, lembrem-se de orar pelo pastor. Tá? O pastor ainda não saiu o resultado dele. A Manu, a filha mais nova, sim, a Manu foi confirmado, mas ela está bem, né? Eles já estão sendo medicados, ela não tem nenhum sintoma, passa bem. O pastor e a Tati tiveram alguns sintomas e foram fazer o exame. Então, nós estamos esperando o resultado e nós oremos, né? Pela vida do nosso pastor e ainda por esse processo. Na semana que vem, nós voltamos a falar sobre justificação e de uma forma mais dinâmica, falando aí sobre essa aplicação da justificação nas nossas vidas. Como que tudo isso que nós falamos se relaciona conosco. Talvez é isso que você queria.